Olá pessoal, saudações. A videoaula destina-se a recordarmos, a complementarmos o nosso modelo ISO-OSI que foi estudado no texto disponibilizado no nosso site. E também verificarmos como ocorre a operação TCP/IP que está embutido dentro desse modelo ISO-OSI. O OSI, que é o Open System Interconnection, ele foi padronizado pela ISO, International Standard for Organization. Esse modelo é conhecido como modelo ISO-OSI. Ele está formatado em 7 camadas. A primeira camada de aplicação é a camada que fica mais próxima do usuário, e nela estão os protocolos que possibilitam a utilização dos vários serviços do tipo servidor de nome de domínio, DNS, o envio de e-mail, SMTP, download e upload de arquivos pelo FTP, o PING, Packet Internet Group, requisição e resposta de browser pelo HTTP, gerenciamento de arquivos de rede através do Network File System, e aqui o recebimento dos e-mails através do POP, Post of Protocol. Além disso, o Telnet nos permite a telecomunicação remota de uma determinada máquina. Então, nesse caso aqui, na camada de aplicação, nós temos então os protocolos que provê a interface com o usuário. A camada de apresentação, ela verifica a sintaxe e a semântica da nossa codificação. Além disso, verificamos qual é o alfabeto, se é o ASCII, se é o código CRI, se é o ABCDIC a ser utilizado nas nossas mensagens. Se nós criptografarmos a nossa mensagem ou se nós comprimirmos a nossa mensagem, essa ação também se realizará na camada de apresentação. Após isso, a mensagem ela é enviada para a camada de sessão, onde essa camada ela determina qual é o tipo de comunicação que irá ocorrer, se é simplex, half duplex ou full duplex. Simplex unidirecional, half duplex bidirecional, só que uma por vez. O emissor, quando envia, o receptor recebe sem enviar e vice-versa. E o full duplex, tanto a recepção quanto o envio são feitas simultaneamente. Além disso, daqui da camada de sessão, há o gerenciamento das portas lógicas. Sabemos que existem 65.535 portas lógicas na nossa máquina. Essas portas estão simbolizadas aqui pelo INSOC, pelo SOC e TLI. Então, só para um exemplo, o FTP usa as portas 20 para transmissão de dados, 20 para controle, o HTTP usa a porta 80, o Telnet usa a porta 23, o DNS usa a porta 53, por exemplo. Muito bem. Feito isso, a mensagem é enviada para a camada de transporte. Essa camada de transporte provê se a comunicação ela é confiável ou não. Se confiável, é porque ela usa o protocolo TCP. Por que confiável? Porque esse protocolo exige que o destinatário envie uma resposta de confirmação ao emissor. E o UDP é a comunicação não confiável, ou seja, o destinatário não precisa enviar uma confirmação de recepção da mensagem ao destinatário. O TCP é um protocolo utilizado para enviar dados, mensagens de dados. Por exemplo, arquivos.doc, arquivos.rdf, .txt, .pdf, .ppt, .xlr. São arquivos de dados. E os arquivos que não são de dados são os arquivos .wave, .bmp, .jpeg, ou seja, MP3, MP4, arquivos que transportam imagens ou som.
Aqui nessa camada de transporte, então, a mensagem ela recebe o protocolo da camada de transporte e o seu nome é mudado para segmentos. Além disso, na camada de transporte também é feita a detecção de erros na transmissão dos dados. Nessa camada de transporte aqui nós temos o SPX. SPX é o protocolo de transporte criado pela Novell. Depois disso, esses segmentos eles são enviados para a camada de rede. Na camada de rede, o protocolo mais importante aqui é o IP. É o protocolo que encontra rotas, é o protocolo que envia pacotes para os destinatários por meio de um caminho. Essa camada de rede, ela inclui o cabeçalho de rede e nessa camada o segmento muda de nome, passa a se chamar pacote. Nessa camada de rede aqui, então, a identificação, a definição e o gerenciamento do endereço lógico, que são colocados lógicos, endereços de origem e destino, IPs de origem e destino, que são colocados no cabeçalho da mensagem. Um protocolo similar ao IP aqui é o IPX. Esse IPX aqui é um protocolo de rede criado pela Novell. Feito isso, o pacote é enviado para a camada de enlace. Nessa camada de enlace, o pacote recebe o cabeçalho de enlace e muda de nome, se transforma em quadros. Essa camada de enlace, então, controla o fluxo que será feito do emissor para o nosso receptor. Após isso, esse quadro então, é enviado para a camada física e a camada física transmite a mensagem, ou seja, os quadros, bit a bit, e essa camada física também ela guarda as características mecânicas e elétricas do meio que nós utilizamos para a comunicação de dados. O meio, no nosso caso aqui, que vamos utilizar nos exemplos, será a metodologia Ethernet. Vamos utilizar o Frame Relay, que é uma evolução do X25, e vamos usar o nosso cabo serial para a transmissão de dados através do WAN, por exemplo. Muito bem. Vamos então agora verificar um exemplo de uma transmissão feita pelo TCP. Nesse caso, o nosso cenário é representado através de um servidor que está interligado a um roteador de uma rede local, Local Area Network, onde a tecnologia utilizada aqui é a Ethernet, e essa interligação desse servidor a esse roteador desta LAN é feita por uma rede Frame Relay. Frame Relay é um serviço que é disponibilizado pelas companhias de telefone. Se contrata como se contratássemos uma TV a cabo, pacote TV a cabo. Muito bem, então desse lado do servidor nós temos a camada de aplicação, a camada de transporte e a camada de rede. A camada de transporte aqui no caso é representada pelo protocolo TCP e aqui a camada de rede pelo protocolo IP. Na camada de enlace nós temos o Frame Relay, tendo em vista a tecnologia utilizada para comunicação de dados, remotamente ser Frame Relay. E nós temos a nossa camada física, comum a todas as nossas redes. No roteador, nós temos aqui o Frame Relay associado, então, à tecnologia Ethernet. Na camada de enlace, a tecnologia Internet ela é identificada aqui pelo Link Logic Control, LLC, e o MAC Media Access Control. Aqui se encontra o nosso endereço físico. No lado da estação aqui nós temos a camada de aplicação, a camada TCP e a camada do IP, ou seja, transporte e rede. A camada de enlace, englobando o nível LLC Logic Link Control e o MAC Media Access Control. É a nossa camada física. Muito bem, então esse é o nosso cenário. E aqui, então, nós temos o nosso cenário explodidos, onde nós temos a nossa camada de aplicação,
a mensagem conhecida como dados mesmo. Depois que esses dados passam para a camada TCP, ou seja, camada de transporte, esses dados eles são segmentados, os dados recebem a camada de transporte, e esses segmentos, então, eles são repassados para a nossa camada de rede. A camada de rede agrega o nosso cabeçalho de rede e o nosso segmento se transforma em pacotes. Esses pacotes, então, são enviados para a camada de enlace, onde é encapsulado o protocolo de enlace, no caso aqui, protocolo Frame-Relay, passado para a camada física então envia os dados. Então vamos agora verificar passo a passo o que acontece com uma dessas camadas. Então, nessa camada de aplicação, o protocolo de aplicação prepara o bloco de dados para a transmissão, seja por SMTP, e-mail, FTP, download ou upload, ou então telnet, comunicação remota de uma determinada máquina. Simultaneamente, nessa camada de aplicação, então o diálogo ponto a ponto ele é estabelecido. As aplicações emissora e receptor combinam sobre qual formato, qual a codificação e como trocar esses dados. Ainda nessa camada de aplicação do TCP é verificada a sintaxe comum a ser utilizada. Se for preciso, os dados são convertidos para uma forma esperada pelo nosso destino. Aqui utilizando o formato ASCII ou ABCD, que é o código grego. Depois disso, essas mensagens dos dados são segmentados. O TCP pode segmentar o bloco de dados em diversos segmentos, registrando a sua sequência através do número de sequência. Cada segmento TCP inclui um cabeçalho com o número de sequência e a verificação de erros. Aqui nessa camada também, no diálogo ponto a ponto, as duas entidades TCP combinam em abrir uma conexão. Lembrar que a conexão TCP é uma conexão que ela é feita em 3 estágios. Um estágio de sincronização, um estágio de envio de dados, um estágio de confirmação dos dados recebidos. Feito isso, então, a camada de transporte duplica os segmentos, é feita uma cópia de cada segmento para, no caso de perda ou dano de segmento, haver a retransmissão. Quando uma confirmação é recebida a outra entidade, o segmento, então, ele é apagado. Após isso, o nosso segmento ele é enviado para a camada de rede. Nesse caso, então, o segmento é transformado em pacote. O IP pode desmembrar um segmento TCP em uma série de datagramas para atender os requisitos do tamanho das redes intermediárias. Se todas as redes possuírem tecnologia internet, sabemos que o campo de dados ele está gabaritado para até 1500 bytes. Cada datagrama possui um cabeçalho com endereço de destino e a verificação do quadro e as outras informações de controles, então, são feitas e cada datagrama é enviado pelas redes e roteadores ao sistema de destino. Muito bem. Finalmente, o nosso pacote chega à nossa camada de enlace. No caso aqui, a nossa camada de enlace ela é definida pelo protocolo Frame-Relay. Então, o cabeçalho e o término Frame-Relay são apresentados a cada datagrama IP. O cabeçalho contém um identificador de conexão e o término contém uma sequência de verificação de quadros. No diálogo ponto a ponto aqui na camada de enlace, cada quadro é encaminhado pela rede Frame-Relay. A transmissão de cada frame é feita por meio de uma sequência de bits. E a recepção no roteador é feita, então, pelo meio de transmissão e interpretado como um fluxo de bits. A camada de enlace do roteador, então, processa o frame, a camada de frame relay remove o cabeçalho e passa esses dados para a nossa camada de rede.
Na camada de rede, o IP examina o cabeçalho e toma uma decisão de roteamento. Ele determina qual enlace de saída deve ser utilizado e depois passa o datagão de volta à camada de enlace para a transmissão do enlace. Nessa camada de rede no roteador, então, a comunicação ponto a ponto ela é definida pelo fato do roteador passar o datagam para outro roteador ou então para o sistema de destino. Aí vai depender do protocolo de roteamento tomar essa decisão. Feito isso, a camada LLC agrega um cabeçalho para cada datagrama IP. Esse cabeçalho contém as informações do número de sequência e de endereços da nossa mensagem. Então, o quadro ele é formado, é anexado um cabeçalho, é verificado o número MAC e esse quadro é enviado então para a nossa camada física, que enviará ao destinatário. Chegado ao destino, o sinal é recebido pelo meio de transmissão e interpretado como fluxo de bits pelo nosso receptor. O nosso receptor ele processa o frame, a camada MAC remove o cabeçalho, esse pacote é enviado para a camada seguinte, camada de enlace LLC, Logic Link Control, que remove o cabeçalho e o processa. O número de sequência é utilizado para controle de fluxo e de erros. Isso é repassado para a camada de rede, onde o cabeçalho IP é removido e a sequência de quadro e as informações de controle são processadas. Feito isso, é enviado para a camada de transporte, onde o TCP remove o cabeçalho, ele verifica a sequência de verificação do quadro e confirma a recepção do quadro. Se a verificação for positiva, descarta o quadro, se for negativo. O controle de fluxo também é realizado nessa camada. E, finalmente, esses dados são remontados pelo usuário. Todos os cabeçalhos são retirados e a camada de aplicação, então, monta a mensagem final, a aplicação realiza todas as transformações necessárias, incluindo a descompactação, descriptografia, se por acaso houver necessidade, e direciona os dados para o arquivo apropriado ou para um outro destino. Muito bem. Visto isto, apresentamos aqui alguns números de portas. Então, por exemplo, como dito, o FTP usa a porta 20 para dados e 21 para controle. O Telnet usa a porta 23, o SMTP usa a porta 25. O www, que é o browser, usa a porta 80 e assim por diante. Não há necessidade de decorar essas portas. Basta que vocês busquem em qualquer buscador, Google, por exemplo, é só digitar ali numbers ports, número de porta, e o buscador vai te encaminhar para o site do IANA, onde ele define todas essas portas com seus respectivos serviços. Esta nossa videoaula ela foi baseada no livro do William Stalling, Redes e Sistemas de Comunicação de Dados, Teoria e Aplicações Corporativas, tradução da 5ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. Se quiserem mais detalhes, consultem esse livro. Por enquanto é só.